Boa tarde a todos. Em meu nome, da Feira do A Peixe em Lisboa e da Confraria de Pastel de Nata, agradeço a vossa vinda. Vou explicar um bocadinho a ideia da confraria e um bocadinho a ideia desta prova. Isto é algo inédito, juntar vários pasteleiros de Lisboa e pastelarias e fazer uma prova cega. Não é? Porque aqui estes 4 elementos do júri vão provar os pastéis de nata sem saber o que é que estão a provar. Ninguém sabe o que é que está. Nós vamos ter aqui entidades presentes como das quais eu agradeço desde já a vinda, como o Hotel Altis, o Hotel Ritz, o Hotel Palácio, a Pastelaria Aloma, a Pastelaria Cristal, a Pastelaria Sacolinha, o Restaurante Martinho da Arcada, a Pastelaria Chique de Belém, a Pastelaria Versailles e o Estabelecimento Prisional do Linhó. E a Pastelaria Gregório, desculpe lá, saltei aqui uma linha. Primeira gafe do dia, acontece. Bem, então esta prova tem 5 elementos de avaliação. A primeira é a qualidade da massa. Não é? Todos nós sabemos que o pastel nata tem aquela particularidade que se distingue dos outros bolos, que é esta massa exterior que temos cá, aquele folhado, aquele estaladiço que nós ouvimos. Não é? Até costumamos dizer que de vez em quando os pastéis falam connosco, porque pomos ao pé do ouvido e ouvimos o crocante dele. Ele está-nos a dizer, bom dia, vamos beber-te com um café. A segunda é a qualidade da cozedura. É muito importante saber que o pasteleiro sabe manipular bem o forno e o tempo que está à exposição ao calor do pastel de nata. Por isso, muito elemento. A frescura do creme vai ser outro elemento também de avaliação, muito importante também. Todos nós gostamos de sentir o sabor do creme do pastel de nata. Aliás, o recheio é daquelas coisas que nos cativa mais no pastel de nata. É ouvir o crocante, é trincar e sentir aquele recheio entrar-nos na boca, aquele suave. O aspecto do pastel de nata é muito importante também. Todos os pastéis de nata têm que ter bom aspecto. Ninguém gosta de ir a um sítio e ver de repente uma coisa e dizer assim, olha, não, aquele bolo não quero, mas aquele que tem bom aspecto é o que eu vou comer. E então nós vamos eleger. O sabor é o conjunto de todos estes elementos e que vai ser o aspecto final em relação ao pastel de nata. Nós vamos ter agora, vou convidar o júri. Desculpa, Duarte. Eu peço só desculpa porque eu, na apresentar o júri, esqueci-me do presidente, que é uma vergonha, e na por cima o fundador da Confraria de Pastel de Nata, que é o Dr. José António Silva e Sousa, que é um advogado, mas também é o fundador. Peço desculpa esta falha, e ele também, como é evidente, vai integrar o júri, vai presidir ao júri. E também queria só dizer às pessoas que há muita gente a entrar que podem ir para aquela parte, escusam estar todos. Quem quiser não tem problema nenhum de passar aqui no palco. Desculpa, Vicente, obrigado. Entretanto, estava a dizer que vou convidar o júri, Zé António, Vítor, Domingos e David. Please, if you come here. Cada elemento do júri tem uma folha com o número que está à frente de cada grupo de pastéis de nata. Eles vão provar, vão escrever as suas notas, vão se reunir para discutir entre eles a avaliação e depois vêm-nos apresentar. Because it's not here, I didn't get to eat one. 3 and 4. 3 and 4, so you need another 3 and you need another 4. No problem. Uma do 3 e outra do 4. São... Este é o 3. Este é o 4. O júri parece que já está com ar de ter alguma... qualquer coisa para se poder reunir e chegar a uma conclusão? Ou ainda precisam de mais provas? Penso que o público neste momento vai poder começar a fazer a prova. Não sei se algum dos pasteleiros aqui presentes quer dizer alguma coisa, algumas palavras, antes
de procedermos à prova do público, para depois fazermos a apresentação final. Não querem ir ali junto a uma sala ali, uma outra sala ali? António, um lado ou outro. Agora, enquanto o júri se está a reunir, e visto que nenhuma pastelaria quer, ou pasteleiro quer falar, vou convidar todos a provarem. Pedia só a cada um elemento de cada comitiva para se juntar junto dos seus pastéis de nata para qualquer dúvida que o público tenha. Obrigado. Os sons do Martinho, vou por aqui só para as pessoas saberem. Passo então a passar-vos o resultado da avaliação. Como disse, em terceiro lugar ficou classificado o concorrente número 6, que eu não sei quem é, mas que pediria ao Vicente Mudo Castro que identificasse. Só uma pequena palavra, todos já são vencedores por estar aqui. Por isso, isto é uma nota de prova. E é algo que pode ajudar todos os pasteleiros a melhorar também a sua receita e a fazer algumas alterações que possam achar mais piada ou, quem sabe, perguntar ao júri o que é que ajudará a tornar o pastel mais influente nestas provas. Em terceiro lugar, como o Zé António disse, é o Hotel Ritz, no qual eu dou uma salva de palmas. Onde está o representante do Hotel Ritz? Não sei se quer dar umas palavrinhas. Só posso agradecer por terem apreciado o pastel, tanto vocês, o júri, como o resto do público. Espero que compareçam lá para continuar a provar. Obrigado. Obrigado. Passo então ao concorrente classificado em segundo lugar, que foi o concorrente número 8. E o concorrente número 8 é a Pastelaria Chique de Belém. Parabéns, Pastelaria Chique de Belém. Peço ao seu representante para vir aqui dar umas... Parabéns. Obrigado. Já agora. Agradeço imenso terem apreciado o nosso pastel. Acho que fizemos o melhor possível. E é aquilo que a gente pode fazer melhor. E espero que vou lá mais vezes. Eu espero agora que nos reconheça e que precisamente, a gente agradece que vocês vão lá também, não é? A gente espera lá por vocês. E pelo público também. Muito obrigados. E passo agora ao primeiro classificado, que realmente teve aqui quase um consenso, que é o concorrente número 9. O concorrente número 9 é a Pastelaria Cristal. Muitos parabéns à Pastelaria Cristal. Peço ao seu representante... Onde está o senhor da Pastelaria Cristal? Está ali o senhor. Muitos parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela a parte das coisas que tiveram, que realmente o nosso produto é de cima da qualidade que está, é do todo conhecimento que tem a prova que podem examinar ainda, se caso queiram comprovar, ainda aqui há alguns produtos. E de forma que tenho que agradecer e a todos, portanto, que queiram frequentar a Pastelaria Cristal, a Rua Buenos Aires, número 25, em Lisboa. E muito obrigado, gostei de estar presente. Obrigado também ao júri.